Pessoal, abrindo o vídeo dessa segunda-feira, mostrando aqui uma matéria do Globo, né, chama Alvo Determinado. No ano eleitoral, redes bolsonaristas priorizam ataques ao TSE e ao Supremo. E isso aqui é uma prova de que ele quer o golpe de Estado. Porque assim, por que ele está atacando o poder da República e o judiciário, ao invés de atacar, por exemplo, o Lula, que é o adversário dele nas eleições? Por exemplo, esse ataque ao TSE, né, ao Tribunal Superior Eleitoral, é muito flagrante, porque ele quer deslegitimar as eleições. Nunca se discutiu no Brasil se urna eletrônica, todo mundo confia na urna, isso aí é conversa fiada. Ele mesmo foi eleito, a família dele, né, mais de 30 vezes eles venceram na urna eletrônica. Então isso é um papo de bandido marginal para quando ele perder nas urnas, se ele perder, você ter a virada de mesa, tá? Bem, você sabe, ele corrompeu todos os poderes da República, o único que ele ainda não corrompeu é o STF. A Procuradoria-Geral da República, por exemplo, tem até foto aí do cara dando bitoquinha nele. Hoje, inclusive, o Otávio Guedes lá da Globo News comentou essa relação do Aras com o Bozo. Ontem a gente ouviu o Ricardo Barros, que é o líder do governo, e ele diz isso: no governo Bolsonaro não houve corrupção. Cheguei à conclusão ontem, ouvindo o Ricardo Barros, que ele disse, inclusive, que a CPI da Covid era um atestado de honestidade ao governo Bolsonaro, porque tá aí, ele falou, a Procuradoria-Geral da República disse que não há provas. Pelo amor de Deus. Então, assim, o Aras hoje, a gestão Aras se tornou hoje o maior ativo da campanha de Bolsonaro, porque, exemplo de 2018, ele vai dizer que no governo dele não tem corrupção, para se contrapor ao PT, dizer que ladrão é o PT, que lá houve corrupção. E não vai tocar no desmonte dos órgãos de fiscalização, mas ele falou com todas as palavras: a CPI da Covid deu um atestado de honestidade ao governo. Então, e o Aras... Bolsonaro falava que no jogo de xadrez o Aras, né, era a rainha, era a dama, não sei qual, ele usou um erro ali. Ele hoje é um ativo importantíssimo. E a oposição, desde a CPI da Covid, que foi o grande marco da oposição no governo Bolsonaro, não está sabendo, no meu entender, dar a dimensão da corrupção desse estilo de corrupção, nesse estilo do Ministério da Educação, porque corromperam a Bíblia. Offshore ninguém entende. Offshore ninguém entende, não. Offshore é difícil você entender. Agora, você pegar a Bíblia e enfiar o Novíssimo Testamento com a carinha do ministro da Educação para promover politicamente, fazer idolatria ao ministro, isso é corrupção, ataca a religião, e a oposição, eu não consigo ver a oposição explicando, faturando no bom sentido. Eu repito a minha dúvida. Imagine se o Lula coloca um pastor no gabinete do Fernando Haddad, ministro da Educação, e o PT faz uma Bíblia com a foto do Haddad. Nossa Senhora. O PT não ganha eleição nos próximos 3.000 anos, no universo. Bem, e aí eu passo aqui para a análise dessa questão do golpe que o Bolsonaro está armando, né? Saiu aí, viralizou nas redes um trecho do Ives Granda Filho, né? Um cara bolsonarista, tal, do Tribunal Superior do Trabalho, e ele lá numa conferência no dia 31 de março, né? O dia que homenageou aí os 58 anos do golpe militar, né? O governo Bozo homenageou. O Superior Tribunal Militar fez uma conferência e convidou esse cara para discursar. O pai dele é o autor daquela teoria de que o artigo 142 da Constituição poderia justificar um golpe militar, né? Uma teoria absurda, tal, que ele inventou, uma teoria de analfabeto, inclusive, né? Mas eu vou colocar aqui os trechos da fala dele, golpista. O Supremo, em muitas ocasiões, não respeita a Constituição Federal. Isso aí é bizarro, né? Quando o Bolsonaro indica remédio falso para Covid, o que é? É cumprir a Constituição Federal? Mas vamos seguir aqui. O epicentro da crise política brasileira está no Poder Judiciário. Quando o ativismo vem de baixo, recurso. Agora, quando vem de cima, artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que compete ao Congresso Nacional zelar pela sua competência privativa legislativa frente à invasão por outros poderes. Meu pai foi colocado em xeque quando falava do artigo 142 da Constituição Federal.
É interessante, se a gente pegar o 142, ele está em que título? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. O Constituinte previu situações em que seria necessário alguma coisa que colocasse os três poderes de novo em harmonia. O que não se concebe é se dizer que o judiciário seria o poder moderador. Um dos poderes não pode ser, ao mesmo tempo, poder, ele ser o problema e ele ser a solução. Aqui eu vou parar o vídeo, porque a canalice dele foi muito grande, né, nessa fala. As Forças Armadas estão dentro do Poder Executivo. Tá? Os comandantes das Forças Armadas são nomeados pelo Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro nomeia o ministro da Defesa, enfim, está dentro da hierarquia ligada ao Bolsonaro. Então, as Forças Armadas são parte do Poder Executivo. Então, as Forças Armadas também não têm legitimidade para ser poder moderador de nada. Né? Ao contrário do que a teoria que o pai dele sugere. Então, já tem uma mentira aqui de cara nessa fala dele. Além disso, né, é uma bizarrice discutir esse assunto, porque em qualquer democracia, pega aí qualquer país da Europa, vai ver se em Portugal, se na Inglaterra, se nos Estados Unidos, se na Alemanha, né, se Forças Armadas têm poder moderador se envolve na política. Não existe isso. Não existe nenhuma democracia no mundo em que haja esse papel de poder moderador das Forças Armadas. Isso é só em ditadura. Tá? Então já é um absurdo tocar nesse assunto. Nunca foi aprovado pelo Congresso Brasileiro qualquer norma que autorizasse o aborto. Vem o Supremo e entra nessa esfera, abrindo não só do anencéfalo, aquela decisão de uma das turmas do Supremo dizendo que até o 3º mês era possível. Assim, ativismo claríssimo. A questão da união homoafetiva. A Constituição é claríssima, é casamento de homem, o matrimônio é entre homem e mulher. Se quer mudar, então que mude o que foi feito na França. A sua palestra foi uma música para os nossos ouvidos. As suas reflexões foram importantíssimas neste momento da política, da vida nacional. Bem, eu vou fechar o vídeo com esse comentário, tá? Para você criticar algo, você tem que ter alguma credibilidade, né? E tem que ter um histórico para mostrar que aquela sua crítica é séria, que você... Não é o caso dos bolsonaristas, não é o caso desse ministro. Por exemplo, quando o Supremo toma algumas decisões em que ele usurpa a função de outros poderes. Foi assim, ele até citou algumas aí, né, em que o Supremo usurpou a função do poder legislativo. E agora, por exemplo, quando naquele caso do Gilmar Mendes, que proibiu a posse do Lula, todos os bolsonaristas apoiaram essa decisão. Aí quando o mesmo Supremo foi lá e fez isso com o Ramagem, aí... Inclusive o Ramagem aí saindo candidato, né, pelo bolsonarismo e tal. Aí eles não falaram nada. Então isso que eu digo que é a falta de credibilidade, né? As pessoas que estão fazendo a crítica agora, elas não têm essa moral para fazer essa crítica. Para mim o caso mais notório dessa falta de credibilidade foi a questão da CPI da Covid, né? Se vocês se lembram que a oposição conseguiu as 27 assinaturas e para a abertura da CPI, e o Rodrigo Pacheco simplesmente não abria a CPI. E aí veio uma decisão do Supremo dizendo, olha, é direito da minoria com 27 assinaturas, está na Constituição, eles abrirem a CPI. O presidente do Senado não pode barrar, né? E o bolsonarismo veio furioso, né, dizendo que era uma intervenção do Supremo e tal. Curioso, né? Porque aí em 2007 o Supremo tinha autorizado uma abertura de uma CPI contra o governo do PT, né, uma CPI do apagão aéreo. E aí tinha um vídeo do Bolsonaro dizendo que a decisão do Supremo estava certa e tal. Então, isso aqui é o resumo dessa canalice desses bolsonaristas, né? Que eles não têm moral para dizer de ativismo do Poder Judiciário, porque quando o ativismo os favorecia, eles estavam totalmente de acordo, né? Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo aqui e volto mais tarde com mais um vídeo para a página.